Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 112 a 116 da interpretação de texto Adolescência em Família. Como de costume, eu vou ler um texto daqui, vocês vão acompanhar aí do outro lado, e logo em seguida nós iremos responder as questões, tá bom? Para assim finalizar. Então, eu vou começar a ler o texto, muita atenção. Adolescência em Família. A vida dos pais com filhos na adolescência pode ser bem fácil, bem difícil. Tenho ouvido relatos e pedidos de ajuda, quase desesperados de muitos deles, por motivos diversos, mas que, quando cotejados, apontam para um eixo importante: a falta de compromisso dos filhos com a família. Alguns jovens saem de casa no final de semana e não dizem aonde vão, com quem vão e quando voltam. Apesar dos apelos dos pais, que apresentam muitos argumentos, inclusive o da segurança. Nada os comove. Vão e voltam quando bem entendem e nem sequer se incomodam com a preocupação dos pais. Continuam desfrutando de todas as benesses da família, como se nada tivesse acontecido. Outros adolescentes pegam o dinheiro dos pais sem pedir e, quando são questionados, negam que tenham feito isso e continuam a agir normalmente em casa. Há também os que enxergam na bebida alcoólica, o que exageram na bebida alcoólica, chegam em casa alterados e são advertidos, aconselhados, orientados, punidos, mas não se sensibilizam e repetem todo final de semana essa atitude de beber, de exagerar na bebida alcoólica, de chegar em casa alterado. Esse termo aí retoma essas características. A forma de levar os estudos também se transforma em um grande problema. E não se trata de o filho ser ou se tornar bom aluno no conceito da escola. Não. O caso é mais sério. Os jovens simplesmente agem como se frequentar a escola e seguir em frente com o estudo. Algumas vezes bem, muitas outras mantendo a média e outras sem aprender quase nada. Não fosse responsabilidade deles. Faltam muito, esquece as tarefas e as datas das provas e não se envergonha de seu comportamento. Vamos reconhecer, passar pela adolescência no mundo contemporâneo não é fácil para os filhos. Eles sentem toda a pressão social em relação à aparência, para que sejam felizes, para que sejam apreciados por muitos de seus pares e para que estejam sempre conectados com o mundo virtual. Também é importante lembrar que, nessa etapa da vida, as descobertas, as transgressões, a adesão a grupos ou tribos e a busca da popularidade a qualquer custo são quase inevitáveis. Por isso, sempre se devem esperar turbulências quando os filhos são adolescentes. Mais uma coisa bem diferente é dar-se conta de que o filho não percebe que pertencer a uma família existe com seu papel no grupo, com a vida em comum. Ensinar o filho esse ponto vital começa quando ele ainda é pequeno. Todos os filhos podem aprender a ter responsabilidade para preservar e honrar o seu lugar no grupo familiar. Essas responsabilidades podem ser, entre outras, práticas como colaborar com as tarefas domésticas, morais, no sentido da consciência dos deveres para com todos do grupo, afetivas, que apontam como prioridade não prejudicar emocionalmente os integrantes da família. Na adolescência, os filhos podem negar todo esse aprendizado. Aí é preciso sustentar os ensinamentos a todo custo. Senhores pais, é preciso bancar, mesmo no conflito e com alto custo emocional, esse período de vida dos filhos. É pelo bem deles. Gente, esse texto ele é bem interessante porque ele fala do que já aconteceu com os adolescentes, né? A maioria dos adolescentes, alguns, na verdade, passam por isso. E fala também dos adolescentes de hoje, da modernidade de hoje, que são irresponsáveis, que saem sem autorização dos pais, que enchem a cara, que pegam dinheiro escondido dos pais, que não se importam. Tipo, eles vivem sobre o mesmo teto que o pai vive. Mas é como se eles, digamos que não devessem
Nada para os pais. Dever que eu estou falando não é a questão financeira. Dever que eu estou falando é a questão de não avisar para onde vai, não avisar que hora chega, não ligar, não se importar. Eu já sou maior de idade, eu trabalho, eu estudo, só que até hoje eu moro com a minha mãe, né? Só moro eu e a minha mãe. Mas ela sempre disse para mim que por enquanto, mesmo eu trabalhando e mesmo estudando, por enquanto eu estiver embaixo do teto dela, ela é responsável por mim, quem manda nela, quem manda em mim, aliás, é ela, né? E eu super concordo, porque eu acho assim, por enquanto você estiver sobre o teto dos seus pais, eles ainda vão ter responsabilidade sobre você. Não é que você ainda seja criança, não é que você ainda seja jovem. Você pode ser um adulto, mas se você morar com eles, você deve satisfação aos seus pais, que são os responsáveis sobre você, por você. E é isso que o texto fala, essa questão da irresponsabilidade dos jovens de hoje, porque são muitos, não são 100%, né? Mas a maioria são assim. Não estão nem com os pais. Inclusive, a maioria também não se importa, pouco importa para estudar. Alguns pensam que vão ter pais, desculpa, até o fim da vida. E não é isso. Você precisa ter uma responsabilidade. Você precisa saber o que você quer desde criança, desde pequeno. Você, não estou dizendo criancinha, bebê, mas a partir de uns 10 anos, você já tem que saber o que é certo e o que é errado. Você já tem que ter a sua responsabilidade. Porque você já pensou, se você não é uma criança irresponsável, você não vai ter responsabilidade quando tiver maior, certo? Então, isso deve ser trabalhado por parte dos pais também. Porque senão você vai crescer um adulto imaturo, irresponsável e fora da lei. Vamos lá. Primeira questão. O texto em estudo é diferente das narrativas que você já leu. Observe que a autora expõe opiniões pessoais sobre o relacionamento entre adolescentes e seus familiares. Trata-se, portanto, de um texto argumentativo, como eu expliquei para vocês. O texto argumentativo é aquele que eu vou expor a minha opinião. É uma redação, certo? Não é um texto narrativo que vai contar uma história. É um texto argumentativo que eu vou expor o que eu penso. Explique como a autora introduz o assunto que será abordado a partir do segundo parágrafo. O que ela diz? Ela fala sobre o comportamento irresponsável de quem? Dos jovens. Letra B. Qual é a ideia principal ou tese exposta na introdução, primeiro parágrafo, e defendida ao longo do tema? Do texto, perdão. É uma tese, digamos que é o tema. É o que vai ser desenvolvido ao longo do texto. Então, que ele fala pedidos de ajuda e falar da falta de compromisso dos jovens. Porque, no caso, os jovens desse texto aí, eles não têm compromisso com nada. Segunda questão. Do segundo parágrafo ao 11º, ocorre o desenvolvimento das ideias da autora, que é apresentar argumentos pessoais, como eu já falei para você, vai ser argumentos dela, sobre o assunto. No caso, aí vai ser a parte do desenvolvimento. Observe que no segundo ao sexto parágrafo, a psicóloga expõe de forma crítica o comportamento de certos adolescentes que preocupa os pais. Que comentários ela desenvolve sobre a atitude desses jovens? O que ela diz? Que os jovens não se importam com suas próprias irresponsabilidades e acham essas atitudes super normais. Não para eles chegar alcoolizados, não gostar de estudar, ir para a balada sem avisar os pais. É normal. Para alguns não são, mas para outros sim. Eu fico impressionada porque eu conheço adolescentes que são totalmente diferentes, que já têm responsabilidade, que trabalham desde cedo. Então, isso é de se admirar hoje em dia, né? Letra B. Nos 2 parágrafos seguintes, a autora passa a apresentar outro lado da questão. No
sétimo e oitavo parágrafo, o que ela comenta a respeito das dificuldades sofridas pelos adolescentes. O que ele diz? A questão de passar essa fase da adolescência na atualidade, a descoberta dos jovens, né? Então, por mais que eles sejam jovens ou um pouco mais novos, eles estão sempre descobrindo coisas novas. Letra C. Apesar de apresentar dificuldades vividas pelos adolescentes, a autora insiste na ideia inicial de que é preciso transmitir responsabilidades aos filhos desde pequeno. Foi o que eu falei para vocês no início.